Olá, seja muito bem-vindo ao Respirando a Nova Era. No episódio de hoje, vamos conversar sobre um tema profundo, vai falar sobre mente, sobre escolhas, sobre traumas, sobre muita coisa boa e outras não tão boa. O universo da mente, ele é sempre surpreendente. Fico até nervosa em falar a palavra. Nosso tema de hoje ele é transformador, o autoconhecimento profundo por meio da parapsicologia. Vamos entender como a mente humana funciona, todos os seus segredos, mistérios, interrogações. Muitas vezes a gente acha que conhece muita coisa sobre a nossa mente e o lado mais sombrio a gente não conhece. E comigo eu tenho aqui a Fabiana. A Fabiana ela é parapsicóloga, hipnoterapeuta, que trabalha ajudando pessoas a se curar feridas emocionais, superarem os bloqueios, despertarem para um novo olhar sobre si mesmo. Prepare-se para conhecer ferramentas incríveis que podem mudar a tua vida, pode te dar um novo olhar sobre o mundo e o principal, um novo olhar sobre você mesmo. Muito bem-vinda, Fábio, a minha amiga. Obrigada, Mônica. Primeiramente, quero dizer que é um prazer imenso estar aqui com você nesse teu novo projeto. Quero te parabenizar por isso, né, por essa coragem, porque a gente sabe que um projeto assim exige dedicação. Então, quero te parabenizar por isso e, mais uma vez, te agradecer por estar aqui, por falar um pouco da minha trajetória profissional e da minha história com a parapsicologia. Então, eu estou muito feliz, espero que essa nossa conversa enriqueça não somente aqui entre a gente, mas também o público que está nos assistindo. Eu já quero começar o episódio te dando um pequeno mimo, com legal. Todo amor, carinho, por esse momento aqui da gente, que está sendo muito marcante. Joia, Mônica. Então tem esse mimo para você, um outro obrigada, mimo para você. Eu adoro mimar as pessoas. Joia, e eu sou muito grata e honro muito a sua presença aqui. Imagina, igualmente. Então vamos lá, vamos mergulhar. O mergulho é profundo, vamos ao que interessa. Exatamente. Você afirma que autoconhecimento é libertação. Fato. Mas por que tantas pessoas ainda vivem tão presas a padrões de pensamentos, comportamentos que limitam, que colocam algemas na gente? Muitas vezes, eu já me senti assim muitas vezes, não vou dizer que nunca. Quem nunca não se sentiu preso a situações, a problemas, a pessoas, a crenças, que você quer andar e você sente que você não sai do lugar, que você não consegue agir. Por quê, Fábio? Porque, a maioria das pessoas, elas estão focadas ali nos sintomas, né? No que está se passando no momento. É a ansiedade, ou é o medo, é a insegurança, né? Mas não se dão conta que isso são sintomas. E que a raiz disso tudo está lá nas memórias profundas do nosso subconsciente, de memórias antigas, às vezes até mesmo da gestação, né, da pessoa. Então, a parapsicologia ela vem com essa ideia, né, de identificar essas programações e reprogramá-las. Para quê? Para que, então, a pessoa possa, enfim, viver a vida que ela sempre quis viver, e não de acordo com as suas programações. Então, isso, de fato, é libertador. É muito lindo você falando. Nossa, eu adoro ver a Fabiana falando. Eu sou apaixonada. É verdade. Sabe quando você fala com paixão? Quando você encontra o sumo da sua vida. Eu costumo dizer que quando a gente encontra o sumo, que é o que a gente gosta, se identifica, a gente faz com tanto amor, faz com tanta ternura. E Fábia é uma pessoa que ela tem ternura na fala. Ela pode... Eu já tive experiências com ela, até porque eu faço um trabalho muito maravilhoso com ela. Para ela falar coisas densas e pesadas, ela fala com ternura. E a gente consegue absorver com essa mesma ternura. Mas para a gente entender um pouquinho dessa tua caminhada, como foi essa virada de chave? Como foi que a parapsicologia chegou na tua vida? Exato. Fala da tua caminhada profissional, tua história, para a gente entender. Bom, a minha história com a parapsicologia é muito antiga. Ela tem 24 anos já. Então, ela me pegou no momento, né? Eu encontrei a parapsicologia no momento onde eu estava vivendo realmente uma situação, assim, eu diria, o fundo do poço. Né, na questão financeira, nos meus relacionamentos afetivos e na vida profissional. Eu segui uma carreira numa empresa no ramo segurador, eu conquistei um bom cargo, porém,
era uma empresa muito certa, correta com todas as pessoas. Quando chegou a minha vez, ela me deu a promoção, mas não me deu a remuneração. E eu estava cheia de dívidas. Eu só não tinha um nome sujo, né, no SPC, no Serasa, mas assim, era empréstimo para pagar empréstimo. E cartão pagando sempre o mínimo. Aquela da fatura, bola de neve. Exatamente. Cheque especial, enfim, é uma bola de neve. Os meus relacionamentos, eu só atraía pessoas, né, homens que realmente não tinham nada a ver com os meus valores, os meus princípios, porém era o que me atraía, porque era o que estava programado no meu subconsciente, esse tipo, né, de pessoa. Então eu só atraía e sofria muito. Então eu estava sofrendo por amor, estava ferrada financeiramente e profissionalmente estagnada, porque eu ganhei a promoção, mas não ganhei o aumento que eu tanto precisava. Era 10%, eu achava que era muito, mas ia fazer uma diferença para mim. Então, nesse momento que eu acordava e dormia chorando todos os dias, me indicaram para psicólogo. E eu cheguei nele. E eu fiz 4 consultas. E dali a 6 meses, a minha vida se transformou totalmente. Eu fui demitida da empresa que eu trabalhava há 10 anos, onde eu havia pedido muitas vezes para ser demitida, eles não me demitiam e também não me davam aumento. Então, por fim, eles me demitiram. Então, eu arrumei a minha vida financeira. Eu fui contratada, fui chamada para trabalhar por uma empresa, eu morava em Blumenau, fui chamada para trabalhar em Florianópolis, ganhando 150% a mais do que eu ganhava na seguradora anterior, que eu só mendigava 10% e não tive. Uau! Então, eu assumi todo o estado de Santa Catarina nessa seguradora. Eu tive um cargo muito desafiador, eu me sentia muito, muito realizada. Então, a parte financeira e profissional... Check. Ok. Check. E aí encontrei meu marido, atual marido, estamos 23 anos juntos nessa mesma empresa. Então, matei 3 coelhos numa... Mais um check. E assim, não tem, Mônica, como dizer que foi uma coincidência, porque foi depois, tudo dava errado até então, até coisas que eu conseguia conquistar, mas era tudo muito sofrido. Conseguia, mas era muito complicado. E dali em diante, a minha vida deu uma equilibrada tão grande que as coisas vêm com facilidade. Ah, Fabiana, então a sua vida é um mar de rosas, você não tem problemas? Óbvio, mas passaram a ser desafios fáceis de serem resolvidos, e não como era anteriormente. E assim foi. Aí fui morar com meu marido, ali tivemos alguns desentendimentos, né? Normal, eu acho, quando as pessoas vão morar junto e tal. Voltamos para a psicologia, aí consultamos em Florianópolis o Dr. Pedro Antônio Grisa, que foi o cientista que eu mais estudei no curso que eu fiz, nem eu sabia da grandiosidade do Dr. Pedro na época. Fizemos, ele fez, eu fiz também, e aí harmonizamos a nossa relação. Que maravilha, ele também fez, eu não sabia dessa parte. Sim, foi maravilhoso. E depois de um mês que eu tinha terminado a minha terapia com o Dr. Gris, eu fiquei grávida, voltei para o consultório dele para tratar, então, para já vim preparando a mente do meu filho. E então a minha história, né, eu sou meu próprio laboratório. E aí passaram-se os anos, meu marido foi transferido para Campinas, eu deixei a seguradora para cuidar do meu filho, moramos no condomínio mais renomado que tem lá, que é o Alphaville, conhecemos vários países, então eu, assim, a minha vida de, tipo, frequentar uma faculdade e às vezes não ter dinheiro para comprar um salgado, passou a ser uma vida muito, muito próspera, que nem eu imaginava. Então, cada vez que algo acontecia assim de maravilhoso, eu sempre fui muito grata, né? Então, a cada viagem, a cada conquista nossa, sempre tinha gratidão ali e o reconhecimento. Sim, a minha mente está reprogramada e não vai mais voltar a ser o que era, e não voltou. Então, nós ficamos lá 9 anos e eu sempre namorando à distância o curso de parapsicologia, porque tem uma semente que o Dr. Pedro Grisa plantou lá atrás, né? E aí, quando a gente ficou 9 anos em Campinas, e aí a gente veio morar aqui em Curitiba. Quando chegamos aqui, depois de 1 ano mais ou menos, me deparei com um folder onde tinha o anúncio da matrícula do curso de pós-graduação em parapsicologia. Eu falei, é agora. É agora, chegou a hora. E aí, Mônica, foi outro mergulho, né? Foi um mergulho em autoconhecimento, porque é um curso que você se trabalha primeiro, para depois sair atendendo outras pessoas, né? Então, assim, é um mergulho na nossa própria história, dos nossos antepassados, das nossas programações. Então, assim, eu era uma Fabiana antes de conhecer a parapsicologia, depois eu me tornei outra, e depois do curso, ainda outra. Já, né? já é uma terceira versão. Exatamente. E cada vez melhor, e cada vez eu me sinto, né? Claro, tem muito ainda, a gente tem sempre muito o que se melhorar, né?
Mas, assim, eu estou muito satisfeita e realizada com essa minha nova escolha. Interessante que às vezes um empurrãozinho, uma fase difícil da nossa vida é um passo para a gente encontrar o nosso verdadeiro caminho. Às vezes a gente precisa passar por certas dificuldades. O importante é a gente saber como a gente interpreta as dificuldades. Sempre tem um sinal. Fabi, é interessante perceber nesse chamado interior. Eu gosto muito da palavra sumo. Sumo eu vou usar muito aqui, porque quando você encontra o seu sumo, você é muito feliz. Propósito. Você consegue transmitir no olhar, na sua palavra, em tudo a gente consegue. Por quê? Porque eu estou no meu sumo, eu estou no meu melhor, no que eu gosto realmente de fazer. E hoje, para uma pessoa que está assistindo a gente, que é super leigo, que nunca ouviu falar da parapsicologia, qual uma definição que você daria? Bom, quando a gente fala em parapsicologia, as pessoas tendem a lembrar, né, de espíritos, casa mal assombrada, possessões demoníacas, e o próprio Padre Quevedo, né, que trabalhou muito forte aqui no Brasil a parapsicologia. E sim, de fato, a princípio, a parapsicologia ela vem estudar os fenômenos paranormais, que são esses fenômenos que eu citei. Porém, não só esses fenômenos sofisticados, mas sim também os fenômenos do nosso dia a dia, por exemplo, como a telepatia, a intuição, a pré-cognição. Então, a parapsicologia estudou esses fenômenos e chegou à conclusão que eles são originados pelo ser humano. Não existe fenômeno paranormal sem que haja um ser humano próximo. E a origem exatamente é a nossa mente. Então, a parapsicologia estuda o funcionamento da mente e chegou à constatação de que esses fenômenos são, na verdade, um potencial mental que ocasiona esse tipo de situação negativa quando a mente está desequilibrada. Mas ela estuda o funcionamento da mente e como a mente influencia na nossa vivência diária. A gente tem uma tendência que tudo que a gente não conhece nos causa medo, até que alguém venha e explique com clareza do que se trata. A mente, eu vejo a mente como uma ferramenta de trabalho, ela é minha aliada. Exatamente. A mente, você conhecer a sua mente, você saber lidar com a sua mente, você cria. A mente cria. Agora tem uma questão, você tanto pode criar para o lado positivo, quanto para o lado negativo. Por isso que é muito importante a gente se conhecer. Exato. Não é isso? Se conhecer para a gente saber. E muita gente, eu vejo que associa a questão da parapsicologia com paranormalidade, que na verdade está ali, mas há um preconceito muito grande. Parece algo místico. Medo, misticismo, uma coisa de outro mundo. É ciência. Fala mais disso pra gente. Exatamente, é ciência, né? Começou com Heine aqui no Brasil em 1947, onde ele chega com as pesquisas dele e através ali começou a constatação e a transformação em ciência. Depois temos o Dr. Pedro Grisa, que é considerado o pai da parapsicologia clínica aqui no Brasil, que foi esse senhor que eu falei. Que eu já estou no segundo livro que eu estou lendo, Pedro. Até eu já estou interessada no assunto, é tão eles, bom. Fizeram muitas pesquisas, muitas constatações, né, do poder que a gente tem na nossa mente. Por exemplo, o Dr. Pedro Grisa, juntamente com o Frei Ugolino, que vivia ali numa comunidade, igreja próxima de Floripa, na cura pela imposição das mãos, por exemplo. Fizeram várias experiências com carne. Então, botavam 2 pedaços de carne crua. Eles impunham as mãos e a outra não, durante alguns dias. Aonde tinha a energia da mão, né, mentalizando ali, a carne ficava normal, intacta, e a outra apodrecia. Então, assim, tem vários, né, constatação dessa questão do poder mesmo que a gente tem na mente. Se a gente olhar direitinho, tudo ao nosso redor, tudo é energia, né? Tudo é energia. Tudo é energia, tudo é ciência. Eu lembro que tem uma parte do livro do Pedro Grisa, que eu já li, que ele fala uma coisa que me chamou muita atenção. Ele me corrija se eu estiver errada, eu entendi assim, que ele disse que se você olhar friamente, nós todos somos animais. Todos. A diferença do humano
é o poder da mente. Poder da mente. E que nós, humanos, não temos consciência É o nosso consciente que do diferencia. poder que a gente tem, que a gente não usa nem 1% da nossa mente. A gente deixa o subconsciente, que é o que os animais também têm, né? O subconsciente dominar a gente, o nosso robô interno. E por isso que às vezes a gente fala, Mônica, coisa que a gente não quer falar, né? Quantas vezes a gente fala, meu Deus, o que que eu fiz? Por que que eu falei isso? Eu não queria falar e falei, magoei a pessoa. Foi o quê? Você deixou o seu robô interior Assumir. tomar conta, assumir. E não pode. Quem tem que dominar é o seu consciente. Aí você está sempre presente. Exatamente. O sobrenatural, o poder da mente, o extraordinário, ele está nas coisas simples. A gente precisa aprender a enxergar, a identificar, a ver a hora certa para agir e para pensar. De uma forma Exato. bem... Eu vinha no carro agora, no caminho, ouvindo uma música. E o refrão da música dizia, o que você escolher, você vai ter. Não adianta reclamar, né? Ele até faz uma brincadeirinha na música, ele faz, o que você escolher? Ah, você escolheu. Ah, mas eu não queria isso. Você escolheu. Exatamente. Então, assim, a mente é poderosíssima. Muito. Eu aprendi isso há um bom tempo e eu uso, lógico, às vezes a gente desliza, né? Que a gente esquece do nosso poder. Normal. Mas o importante é você, né, Eu se mantenho tocar e- muito firme esse meu pensamento. Eu já tive N exemplos do poder da mente, assim, que funciona, de olhar e eu digo, eu quero isso. E naquele momento, aquilo que eu queria estava muito distante de eu conseguir. E eu consegui. Isso vai acontecer. Do simples. Às vezes eu vou no shopping. Então, meu marido diz assim, não vai ter vaga do estacionamento. Eu digo, realmente, não vai ter, porque você já disse que não vai ter. Eu não. Quando eu entro no shopping, eu Mentaliza. digo, vai ter uma vaga para mim Eu na faço exatamente entrada. isso. E eu vou bem pertinho. Minha filha fica impressionada. Minha filha fala, mamãe, é impressionante. Eu chego, ou tem a vaga, ou tem um carro saindo. Eu não disse que Você ia ter tem a a vaga. paranormalidade bem desenvolvida, né? Bem, eu trabalho muito isso. E eu uso ao meu favor, sim, a gente tem que usar. Mas tem que usar. É, Tu sabe da história do carro, que eu ganhei o Sim, carro, né? Exato. Eu ganhei um carro, gente, no sorteio do shopping. E eu disse, eu vou ganhar um carro. Edu agora já deu uma olhadinha. Edu, eu já ganhei um carro no shopping. Foi. Vou É contar. fantástico. Eu passava no shopping e eu dizia à minha filha, eu vou ganhar um carro desse sorteio do shopping. Faz um ano, foi a campanha do Dia dos Pais do ano passado do Parque Shopping Barigui. Quem quiser constatar, o meu vídeo ainda está lá. E eu dizia, eu vou ganhar um carro. Eu não admiti em nenhum momento que alguém dissesse ao contrário. Junto de mim, eu cortava a conversa. Eu nem contei para muita gente. Quando vi um pensamento assim de que eu não ia dizer, eu vou ganhar o carro. Você se via com o carro? Eu me via com o carro, eu sentia o cheiro do carro, eu conversava com o carro. O carro que eu tinha, o seguro venceu. Então, no painel, apitou. Eu disse, meu amor, me desculpe, mas você não vai fazer a revisão comigo, porque eu vou lhe vender. Eu agradeço muito esse tempo que você ficou comigo, mas agora você vai fazer outra pessoa feliz e segura como você me fez. E meu marido começou a ficar assustado. Chegou uma hora que ele olhou pra mim e disse assim, você tá bem confiante. Com medo, tipo assim, se eu não ganhasse, eu ia ficar bem triste. Frustrada. Você tá bem confiante. Estou confiante, eu vou ganhar o carro. E ganhou. E ganhei. Você fez um processo psíquico, né? Não sei se você já chegou nessa parte no livro do Grisa. Não. Ele fala exatamente isso, que a convicção, a fé, né? E a emoção forma o processo psíquico. E com isso, o poder extra, por isso o nome poder extra do livro. Tá. É isso, é você mentalizar com a certeza, você tendo a fé que vai dar certo, a convicção e colocando emoção, ele fala que não tem como dar errado. Não tem. E eu São passava pelo processos shopping, eu já psíquicos. agradecia. Eu dizia obrigada pelo Então, carro. e ainda gratidão junto aí. Eu agradecia. Isso eu faço pra muita coisa. Eu vou pra um bingo, eu digo, eu vou ganhar. E eu ganho. Tem um sorteio, sou eu que vou ganhar. Então, assim, mas é a convicção. Eu firmo bem no teu que eu quero. Agora, digamos assim, que você fala, Mônica, você tem esse poder paranormal. Ok, vamos supor que seja isso. Isso também é muito perigoso. Porque se eu não porque é pro trabalhar a minha negativo também. cabeça, vai pro negativo também. Exatamente. Se eu for desacreditar, se eu não botar muita fé numa coisa, não acontece também. Então, Exato. isso aí tem que deixar a gente muito atenta. Atenta. Mais ainda do que uma pessoa que não tem a paranormalidade desenvolvida. Nossa, É mais ainda. interessantíssimo isso. Muito. Mas vamos lá. Você falou agora uma coisa que me deixou bem curiosa. Vamos começar a ser mais cirúrgica na nossa conversa. Você falou uma palavra que me chamou a atenção. Telepatia. Fala pra mim, o que é telepatia? Porque a gente tem aquela coisa meio figurativa, mas o que exato. seria telepatia? A nossa comunicação mental, ela é muito maior do que a nossa comunicação verbal.
nós estamos aqui, por exemplo, os nossos subconscientes, eles estão trocando informação muito mais do que nós trocando palavras. Tá? Então, isso é um fato. E a telepatia, ela é muito mais forte, muito mais eficiente, né? Quando há laços afetivos entre as pessoas. Então, por exemplo, entre mães e filhos, pais e filhos, marido e mulher, né? Quanto mais próximo for e quanto maior esse laço afetivo, maior é a comunicação telepática. Por isso, a importância de a gente ter esse conhecimento, porque, de novo, é tanto para o positivo quanto para o negativo. Então, o poder que a gente tem sobre um filho, por exemplo, né? O posicionamento mental que a gente tem em relação ao filho é muito, muito importante. Porque se você não só verbalmente falar, colocar o filho para cima, dizer que vai dar certo e que ele vai ser um grande homem, uma grande mulher e tal, não só verbal, e você mentalizar isso também, mentalizar ele ser uma pessoa próspera, feliz, porque se você colocar insegurança naquilo que você transmite por pensamento, isso atinge a pessoa. Por exemplo, você tem lá a sua filha e ela vai fazer uma prova na escola. Aí ela foi, tá insegura, você até disse para ela, vai filha, vai dar certo. Pra dar uma força, Exato. mas no fundo... Aí ela foi para a prova e você ficou em casa, não vai dar certo, ela não estudou, falei para essa menina estudar, não estudou, não vai dar certo, você transmite. Aí lá na hora ela fazendo a prova, ela pode se sentir mal, pode dar um sono, ela não conseguir se concentrar, ou dar um apagão, ela entrou naquela minha energia. Ela entrou na vibração que você está mandando, porque é realmente forte, né, essa conexão, quando há mais forte ainda do que quando não há o laço afetivo. E isso é para tudo, para fazer negócio, né? Com que energia, por exemplo, eu chego aqui, né, para conversar com você, com que energia você me recebe, o que você está transmitindo, né? Eu estou recebendo, o que, né? A gente está sempre trocando, né? E isso é muito forte, é muito sério. Então, quando a gente sabe disso, quando alguém magoa a gente, por exemplo, e você ficar, em vez de ficar tentando ficar magoada e tentar colocar para essa pessoa sentimentos negativos, o importante é você pensar na sua vibração e naquilo que você realmente quer passar para ela, porque senão fica uma guerra, né? Uma guerra ali de energia ruim, né? E isso não agrega em nada, só baixa a vibração e faz com que as coisas boas não aconteçam na nossa vida, né? Tudo é uma frequência, né? A gente também pode entender que a mente ela é como um músculo, que a gente vai para a academia e treina. A gente precisa treinar a nossa mente ao nosso favor, para que ela trabalhe ao nosso favor, para que ela seja a nossa aliada e não a nossa inimiga. Concorda comigo? Sim, com certeza. E eu te pergunto agora, Fábio, falando também de uma forma mais clara, o que é a mente consciente e o subconsciente? Bom, o subconsciente, por exemplo, o que a gente está fazendo aqui, né, com a gente conversando, o nosso consciente está aqui, né? Então, ele toma as decisões, fazer julgamentos, comparações, compreensões, tudo isso a gente faz com o nosso consciente. Já o subconsciente, ele move o nosso corpo, as nossas emoções, os nossos sentimentos e a nossa realidade. Então, vamos imaginar um iceberg. Aquela pontinha que fica lá em cima, fora da água, é o nosso consciente. Tudo embaixo que está imerso à água é o nosso subconsciente. Não adianta o consciente querer ir para um lado se o subconsciente está programado para ir para outro. Porque quem comanda é o subconsciente. Então, por isso, a gente tem que estar cada vez mais consciente. E o autoconhecimento traz isso. O que eu trago de programações? O que eu preciso trabalhar? O que eu preciso compreender? Porque é o subconsciente que compreende. Por exemplo, o meu caso lá atrás, quando eu atraía um tipo de relacionamento. Quando caiu a minha ficha que o tipo de pessoas que eu estava atraindo era o que eu tinha mas aí gravado, era o subconsciente que estava atraindo. Era o subconsciente que estava atraindo, mas o meu consciente estava dando comando. Antes, o meu consciente não sabia. Porque ele não estava treinado. Exatamente. Ele não tinha compreensão. Então, eu posso dizer que o consciente decide e o subconsciente executa?
Ou é o contrário? Não, Me o explica. subconsciente executa. O consciente, ele compreende, e através da compreensão a gente consegue desfazer o que está programado. E aí, realmente, a gente, agindo com o consciente, a gente faz aquilo realmente que a gente tem desejo de fazer, desde que não haja programação contrária. E o que está programado? Está no No subconsciente? subconsciente. É profundo. Desde é a hora da nossa profundo. concepção até os dias atuais. Nossas programações mentais estão todas no subconsciente. Um subconsciente. monte de caixinha lá, que é um monte de lembrança, é um monte de Exato. palavras que foram E ditas. nos momentos, né, que ele grava tudo, desde a nossa concepção até hoje, tudo tá tudo gravadinho lá. Só que aqueles momentos difíceis, onde houveram fortes emoções, traumas, ele não só grava, ele programa, padroniza e generaliza. Por isso que tem acontecimentos hoje na nossa vida que a gente não entende por quê, o subconsciente tentando nos proteger, remetendo a algo que aconteceu lá atrás. Então, ele acaba atraindo situações, atraindo pessoas, né, de acordo com aquilo que está programado, que ele fixou lá. De uma certa forma, eu não posso popularmente dizer que o subconsciente é o nosso inimigo. Não. Não é, ele faz tudo para nos proteger. Na verdade, a gente só precisa ter o controle sobre o ele. controle sobre ele e compreender a nossa história. Conhecimento, autoconhecimento. Autoconhecimento profundo. Que é a base de tudo, Que é a né? base de tudo, exatamente. É muito terapêutico isso, né? Essa conversa ela é bem profunda. Não é uma conversa assim Não, que a gente vai de mesa de fluindo, bar. de mesa de bar, que vai fluindo, não. Mas quando a gente começa a entender essa dinâmica, eu falo isso por experiência própria, tá? Quando a gente começa a entender essa dinâmica, é como se... Imagine que a gente tem uma mangueira que a gente vai colocar água nas plantas. Se ela fica cheia de nó, a água não sai direito. Então, é como se a gente vai voltando e vai desfazendo alguns nós para que a água possa fluir. Depois tudo flui. Esse é o sabor do resultado de uma terapia, de um autoconhecimento. É você desfazer os nós da mangueira. E na prática, como é que funciona uma terapia em parapsicologia? Então, a parapsicologia, a terapia é muito rápida e muito prática, né? É em torno... Claro que cada terapeuta faz, né? Coloca ali a sua essência. Mas, no meu caso, eu trabalho com 5 sessões. É para todo mundo 5 sessões? Não. Terão casos que, de repente, a gente vai precisar de mais 2, 2, né? Mas, em média, 5 sessões... a gente resolve. Porque não tem por que a gente ficar fazendo 20, 30 sessões, sendo que eu vou fazer o quê? Estudar a história da pessoa. A pessoa vai me trazer a história dela, desde a vida intrauterina, o que ela sabe, até os dias de hoje. Vamos ver quais são as programações que tem lá na gestação, no momento do parto, se foi parto normal, se foi cesárea, se a mãe sofreu muito para ter a pessoa. Na infância, se teve algum caso muito marcante, algum tipo de abuso. Inclusive, muitas mulheres, né, do que eu atendo, 90% sofreram algum tipo de abuso na infância. É mais comum do que a gente imagina. É muito comum, e eu fiquei um pouco assustada no início, porque eu não imaginava isso, tá? E isso deixa marcas profundas, né? E muitos casos hoje de ansiedade, depressão, vêm por conta de fatos como esse. Então, assim, a gente conhece toda a história da pessoa, né, no início da terapia. Explico para a pessoa um pouco sobre a parapsicologia, porque precisa entender, né, para poder até caminhar de um jeito diferente, né, ter um olhar diferente, porque está em sua volta, porque isso vai ajudar, né, na terapia. Depois eu trago para a pessoa as compreensões, né? No primeiro encontro é isso, pegar as informações. No segundo encontro eu venho com o estudo feito. Que programações ela tem, em que momentos aconteceram, né? E quais são as consequências e por que isso hoje, né? Algumas situações acontecem hoje de acordo com o que aconteceu lá. E claro, tem coisas que a pessoa não vai saber. Tem coisas da gestação que a pessoa não sabe. Eu, por exemplo, não sabia da minha gestação, né? O que minha mãe passou, que tentou se jogar numa ponte. E tudo isso eu passei, mas eu não sabia. É impressionante como esse fato que você está trazendo agora, que sua mãe passou de se jogar na ponte, refletiu aqui agora.
na tua vida, Com ou no certeza. teu relacionamento, ou no profissional, em qualquer Sim, área, com certeza, porque foi uma ameaça à minha sobrevivência. Na tua postura. É ameaça, medo. Ameaça. O medo, ele Exatamente. traz consequências então, absurdas. Quando as pessoas não sabem, eu descobri isso numa hipnoterapia, né? Que é o último passo da minha terapia, né? Da terapia da parapsicologia. É a hipnose sistêmica, que a gente regride até o ventre materno, né? A pessoa fica bem relaxada, a gente regride lá no ventre materno e lá se desvenda, né, o mistério. Que momento, né, que a pessoa... A gente sempre trabalha com o sentimento. Tipo, a pessoa está com ansiedade hoje. Vamos trabalhar a ansiedade. Não. Como que você se sente, né, quando você tem as crises de ansiedade? Me sinto insegura, me sinto perdida. Então, a gente vai na hipnoterapia. Em que momento? Qual foi a primeira vez na sua vida que você se sentiu muito perdida? Experimentou essa sensação, né? Muito, exato. Aí a pessoa regride e volta. Muitas vezes, 90% das vezes, é no ventre materno. Né? A mãe passou por um momento muito desafiador, insegura, às vezes foi abandonada, enfim... E ali tá. Daí o que a gente faz? A gente reprograma esse momento, a gente transforma esse sentimento negativo em sentimento positivo através da compreensão. A pessoa, como é sistêmico, a pessoa conversa ali com a mãe. A pessoa adulta hoje conversa com a mãe, né? Nossa, naquele momento ela incrível. olha de fora a mãe grávida e acalma a mãe. Com isso, a mãe acalma a criança. E a gente pergunta para o bebezinho, e agora, qual que é o sentimento? Continua sendo de medo? Não, agora mudou, eu me sinto feliz, eu me sinto tranquilo, que eu sei que vai dar tudo certo. Aí reprogramou. E a gente vem padronizando e generalizando lá do ventre materno até os dias atuais. E você volta com essa bagagem positiva agora. Exato. Você muda a polaridade. Você volta. Exatamente. Nossa. Parece mágico. É lindo, né? É lindo. É lindo. Agora, eu tô certa ou a gente, numa sessão, numa terapia de parapsicologia, a gente faz a cura de 10 anos numa terapia tradicional em 3 meses? O tempo, o que eu vou dizer, né? Não é assim, né? Terminei hoje a terapia, amanhã Tô minha boa, vida tá curada, não é Não, isso? porque cada pessoa tem o seu tempo, né? Cada um tem a sua história. Tipo, a minha lá atrás, né? Em 6 meses, começou a transformar. Mas estava transformada mesmo, que eu já estava com meu marido, né? Um ano e meio. Então, assim, depende de cada... Né? Agora, teve casos que eu atendi, em 20 dias a pessoa tinha síndrome de pânico, não teve mais para dirigir, por exemplo. Foi muito, assim, muito pontual, muito rápido mesmo. Então, depende de cada pessoa. E sabe uma coisa que eu acho que depende também? Do quanto que Ela você quer. Sabe? Do quanto que você quer sair da dor. Do quanto que você quer realmente se libertar. Eu tenho um fato para te contar bem interessante sobre essa questão de querer sair da dor. É meio bobo, mas eu vou contar. O não querer também é subconsciente. Também, todo né? mundo quer ser feliz, né? Quem não quer. Quem não quer, mas aí o subconsciente boicotando. Exatamente. Para proteger. Exatamente. Semana passada, eu já estava umas 3 semanas com uma dor bem forte aqui, assim, muscular, sabe? Bem no pescoço. Muita dor, muita dor. Eu passei 3 semanas com essa dor. Quando foi de repente, semana passada, eu acordei. Não tava dor. Aí eu... Nossa, não tá mais doendo. Eu já estava acostumada com a dor. Eu senti falta da dor. Fica procurando em vez de... Cara, na hora eu falei assim, gente, isso é na vida. A gente começa a criar intimidade com a dor e a gente cria sentimento com a dor. Então a dor, ela passa... Os relacionamentos abusivos, né? Você passa a fazer parte. E eu senti falta. Eu disse, nossa, não tá mais doendo. Me deu por segundos, uma tristeza. E eu disse, que é isso? Eu tô sentindo falta da dor. Sim. E isso eu fiquei o dia todo pensando que na vida a gente se acostuma com a dor e passa a trazer ela para então. E a gente percebe também mais as coisas negativas. Também. Porque teve pessoas exatamente que chegaram em mim com problemas, com dores. Aí passou 2 meses, eu perguntei, e aí? Não, aí quase no final da terapia, na verdade, perguntei, e aí? Do começo, né? A tua dor de cabeça, não sei o quê. Ela ficou pensando assim. Nossa, nem percebi que melhorou. Olha, faz 2 meses que eu não tenho mais. Falei, a pessoa não... era o objetivo dela se livrar, porém...
sempre focada no que é Como a gente valoriza o negativo, né? negativo, e aí nem percebeu que não sente mais a dor. Nossa, é incrível. Agora, voltando um pouquinho sobre a hipnose, né? A hipnose. Existem muitos mitos. Muitos mitos, né? Que as Eu mesma, né? Eu mesma, antes de conhecer, eu tinha os 2 pés atrás. Eu não que a gente fica com preconceito, existe muita brincadeira. Fala mais sobre esses mitos, como essa técnica. Sim, né, Mônica? Desde criança, né? A gente vê os desenhos animados. Não sei se você lembra do Pica-Pau. De hipnose. Que tinha, aí ficava os 2 olhinhos assim, ia com a mãozinha assim, aí o vilão lá mandava ele fazer o que ele quis, e ele fazia tudo que o vilão lá mandava. Então, a gente já vem com isso desde criança, que é algo, parece que negativo, né? E assim, a hipnose, na verdade, a hipnoterapia é a hipnose dentro da terapia. Por isso que a gente chama de hipnoterapia. Porque não é igual a hipnose de palco, que a pessoa vai lá e come uma cebola achando que é uma maçã e não tem sentido nenhum. Não, a gente usa a hipnose para um objetivo que é a terapia, para fazer algo bom, né? E o que acontece? Muitas pessoas acham, por exemplo, já chegaram para mim e falaram, nossa, mas hipnose, mas aí eu tenho medo de não voltar mais, né? Perder o controle. Hipnose não é não voltar nunca mais. Aí eu falo, não, você não vai realmente voltar, porque você não vai a lugar nenhum, né? No dia a dia, Mônica, a gente é hipnotizado várias vezes e a gente não percebe. Quando você está assistindo, por exemplo, um filme, você está muito concentrada nele, você está hipnotizada. Você está numa conversa ali com alguém muito concentrada, você está hipnotizado. Então, a hipnose é isso, é foco em um elemento. No caso, ali na hipnoterapia, na minha voz. Por isso também dá certo fazer online. Não precisa, tem gente que também duvida. Era isso que eu ia perguntar. Mas fazer online? Sim, porque você atende um monte de gente no Brasil todo. 90% é online. Até os de Curitiba querem ser atendidos online. As pessoas não querem mais sair de casa para fazer terapia. Exato. Mas, como eu estava falando, né? É foco em um elemento. Nesse caso, é a minha voz. Então, a pessoa precisa estar comprometida para dar certo. Precisa, não, realmente eu quero. E simplesmente ela seguir aquilo que eu falar para fazer. E ela vai... É como uma dança. Eu vou levando e a pessoa se deixa levar. Eu sempre digo, né? Deixa para conscientizar, para pensar, meu Deus, será que isso é... né? Deixa para fazer isso depois. Né, para analisar, fazer uma análise do que foi essa terapia, deixa para fazer depois. Se joga no processo e vamos resolver as pendências, porque ali a gente vai na raiz do problema, você vai sentir pela última vez essa dor. E, além disso, a gente harmoniza tudo, tipo, se tem mágoa de alguém, a gente pergunta, além disso, tem alguém ainda que está aí guardado, tem mágoa de alguém, tem ressentimento, aí a gente já aproveita o estado, né, que está bem relaxado, o subconsciente está muito mais ativado, para a gente já amenizar essas pendências também. Então, é um processo muito bacana, que a pessoa sai dali muito mais leve. Né? Porque resolve as questões. E para o nosso subconsciente, ele não sabe o que é imaginação e o que é realidade. Então, tudo que aconteceu ali, tudo é real. Ele voltou lá naquele momento e ele reprogramou. E ele fez as pazes com as pessoas que tinham que ser feitas, até pessoas que já partiram. Conversou, resolveu e pronto, a pessoa se vê livre. Então, a hipnose, ela não é perder o controle, é você assumir o controle sobre si mesmo. Exatamente. Inclusive, Mônica, é o consciente que faz a compreensão. A gente precisa estar consciente para lá no momento de fazer a compreensão e reprogramar, é com o consciente que a gente faz. Porque se tiver só o subconsciente funcionando, não há reprogramação. Então, assim, é muito mais tranquilo do que se imagina. A primeira vez que eu fiz, eu pensei, nossa, mas é isso? Porque eu esperava algo muito mais, sabe? Não, é relaxar e deixar e fazer o que o terapeuta orienta. É muito interessante esse tema, eu fico fascinada, assim, o poder que a gente tem nas mãos, poder de cura, poder de execução. Eu queria que tu falasse um pouquinho agora dos teus casos, os casos curiosos, as curas, para a gente entender até onde isso pode ir. O que foi que mais te chamou a atenção nessa tua caminhada de atendimentos? Isso é muito incrível, assim, né? Porque no começo, até eu ficava pensando assim, mas será que aconteceu mesmo? Será que já aconteceu, né? Porque, claro, comigo deu tudo certo, né? Quando foi a minha vez, né? Que fiz a terapia. Mas quando a gente começa a atuar e transbordar esse conhecimento todo para outras pessoas e a gente começa a ver que a técnica está dando certo,
No começo eu ficava assim, mas aí eu falei, não, gente, não tem como não ser, né? E começa a observar de perto, acompanhar a pessoa de perto e ver que realmente, né? Daí, por exemplo, né? Teve um caso muito assim, eu acho que foi o caso que chamou mais a minha atenção até então, até apresentei esse caso no primeiro congresso de parapsicologia que teve há 2 semanas atrás, num banner, eu expus esse caso, que foi uma pessoa que chegou até mim, ela estava já com depressão, porque tinha acabado de perder um ente querido, e além disso, ela estava com pânico, né, para dirigir, chegava no meio do trânsito, ela empacava, não ia para trás nem para frente, e ficava apavorada, realmente em pânico, e com crise de ansiedade no trabalho. Então, ela não estava mais conseguindo trabalhar, não estava mais conseguindo dirigir e sofrendo com a perda, né, do familiar. E aí foi bem desafiador, porque foi bem no começo, quando eu comecei a atender, eu pensei, nossa, esse caso, mas tranquilo, porque, de novo, a gente trabalha sentimentos, a gente não trabalha nenhum diagnóstico e nenhum acontecimento, sempre o sentimento. Aí, qual foi trabalhado nela? Como você se sente, né? Quando te dá as crises de pânico, quando te dá a crise de ansiedade no trabalho. E ela me falou, eu me sinto desorientada, eu me sinto perdida. E aí a gente trabalhou, né, na hipnoterapia. Aí ela foi para o ventre materno, foi uma gravidez indesejada, a mãe não queria ela, porque já tinha 2 crianças, e a última era muito pequenininha, tinha alguns meses. E aí veio ela, então a mãe achou que não ia dar conta de mais um. E mais um detalhe, na parapsicologia a gente estuda que nenhuma mãe rejeita nenhum filho, ela rejeita a situação. Que geralmente está passando por alguma fase muito complicada, não tem um companheiro, ou as condições financeiras, né, muito precárias, enfim, sempre a situação. Então, ali a mãe rejeitou, na verdade, a situação, mas para ela foi uma rejeição dela, a mãe não quis ela. Então, trabalhamos isso e depois veio também o abuso, né, que foi um momento também que a gente resolveu ali. E depois ela sofreu abuso também. Foi estupro mesmo, foi bem... Na infância. Na infância, ela tinha... Foi várias vezes, mas o momento que a gente chegou ali foi com 9 anos, né? Aí trabalha, compreensão, tudo. E aí passou, né? Acabou a terapia. De vez em quando eu passava uma mensagem para saber, não, ainda não tive coragem de pegar o carro. Daí eu falo, mas você sabe que você já está preparada, né? Teu subconsciente já está reprogramado. A hora que você quiser pegar o seu carro, você... Inclusive, eu também fiz um áudio para ela, né, de mentalização direcionada, né, com a história dela mesmo. Ela se imaginando, pegando o carro dela, dirigindo, para ela ouvir todas as noites antes de dormir, né? Isso também fez parte da terapia. E aí, quando chegou no 20º dia, ela me passou a mensagem. Fabiana, hoje eu vim trabalhar de carro. Nossa. E parece que eu nunca tive crise de pânico. E eu nunca mais tive crise de ansiedade também. E eu aceitei a morte também da pessoa. Ressignificou tudo. E claro, né, eu sempre falando, a tristeza faz parte. Não tem como você perder não um é ente querido, perder um animalzinho, Verdade. um ente querido, e ficar feliz. Não, você vai ficar triste, vão ter situações. Só que essa tristeza, ela tem que ter um limite, né? Você tem que saber que você está triste por causa disso e que com o tempo vai amenizando. É uma tristeza com entendimento. Exato. E ela era tão consciente que ela sabia que a tristeza que ela estava sentindo era, claro, que ela ficou triste porque, né, por falecimento da pessoa, mas ela sabia que tinha algo mais profundo, a mais, que aquilo ali só estava de uma perda, de uma insegurança. Então foi incrível. Teve outra menina também que me procurou, uma menina de 24 anos, que ela se sentia muito solitária. Ela falou, Fabiana, eu sinto solidão. Eu sou casada, eu tenho filhos, eu tenho uma família que me apoia, porém eu sinto solidão e muito medo de ser demitida na empresa. Eu me dou bem, mas eu quero fazer tudo muito certo, muito correto, porque eu tenho medo de fazer algo errado e ser demitida. Aí vamos para a história dela. A mãe dela engravidou, ela era uma adolescente quando engravidou. O namorado não ficou com ela, ela passou a gravidez toda sozinha na solidão da menina. É o sentimento da mãe, né? A solidão, o medo, a insegurança. E ela foi demitida. Né? Não sei que época, né? Naquela época onde ela trabalhava, porque não pode demitir, teoricamente, mas ela foi. Né? Então, na verdade, ela foi demitida junto com a mãe. Então, essa história... Ela passou esse sentimento para a filha. E aí, o que aconteceu? Depois de 6 meses da término da terapia. E aí, com isso, ela estava ansiosa e ela engordou demais. Ela perdeu 14 quilos.
ela foi promovida no trabalho. Em vez de ser demitida, ela foi ela não promovida. sente mais a O solidão. medo e a solidão. Exato. Agora me vem uma curiosidade. A mãe, todo aquele sentimento para a mãe, para o bebê no ventre, eu posso dizer que é um processo de telepatia? É um processo de telepatia, sim. E está constatado, né, nas pesquisas, né, nas pesquisas parapsicológicas, de que mãe e bebê, durante a gestação, são um único ser. Tudo que a mãe sente e vive, o bebezinho também sente. Só que potencializado. Nossa. Devido à fragilidade dele. Ele tem uma absorção maior. Exato. Então, se a mãe sente medo, o bebê sente muito medo, né? Então, é isso. E também, Dr. Pedro Grisa, né, fala que foi algo assim, eu estudei muito, eu li muitos livros durante o meu curso, eu realmente me dediquei porque é algo realmente que eu me apaixonei. Então, sempre fiz tudo, foi muito intenso. Se aprofundou. Mas tem algo que eu li, que quando eu li, eu estava deitada na cama, quase dormindo, eu sentei e falei, nossa, isso aqui para mim é o pulo do gato, né, digamos assim. Que foi no livro... Ai, gente, os livros do Grisa. Fica tranquila. Depois a gente coloca nos comentários. O jogo e a estrutura das personalidades, na página 219. Ele diz assim, jogo e a estrutura das personalidades. Exato. Pedro Grisa. Ele fala o seguinte, né? Que a fase do período da gestação e do processo de nascimento é a fase mais importante da vida de todo ser humano. E que as programações herdadas dos nossos antepassados, juntamente com as programações de vida intrauterina e as programações do processo de nascimento, são as mais importantes na mente de qualquer pessoa. E ele faz a comparação dessas programações, ele compara um edifício em construção, sendo que essas programações seriam o alicerce desse edifício. Que sem elas, o edifício não teria como ficar firme, ereto ali no meio de uma paisagem. Então, eu achei isso tão... né? Eu falei, gente, é a chave, né? Tudo está no início. E é interessante que é um início que ele não é lembrado, mas é não, extremamente exatamente. sentido. Exatamente. Né? A gente não lembra de nada que aconteceu de quando a gente estava no ventre... E até determinada idade da infância a gente não lembra. Mas os sentimentos, eles estão todos presentes no nosso dia a dia, nas nossas decisões, no nosso posicionamento, no nosso olhar sobre a vida. E o melhor disso tudo é que quando a mente muda, a vida muda. Quando a gente consegue dominar é uma palavra muito forte. Quando a gente consegue... compreender, na verdade. É a compreensão. Não é nem, tipo, o perdão, como a gente fala, eu vou perdoar o meu pai, vou perdoar a minha mãe. Quem sou eu para perdoar o meu pai? Meu pai está acima. A minha mãe está acima de mim, né? Eu não tenho que perdoar. Eles me deram a vida. Exatamente. Eu não tenho, por mais errado, mas sempre, assim, as pessoas nunca erram querendo errar. Sempre todo mundo quer acertar e acaba fazendo um monte de atrapalhada, né? Então, o que a gente faz? A gente compreende. Compreende por que o meu pai agiu assim, por que a minha mãe agiu assim, sem julgamento. Porque eles também trazem as programações deles. Tem uma história ali por trás. Por isso que na parapsicologia, quando a gente se aprofunda na nossa própria história e também dos nossos antepassados, a gente começa a compreender mais, Mônica, a julgar muito menos. Nossa, isso é muito lindo, porque duas coisas assim que você falou que me trouxeram duas informações que eu tive de duas pessoas diferentes. Eu tenho uma amiga, Sheila, que ela falou uma coisa que é muito libertador. Exatamente isso, de você não perdoa pai e mãe, porque ele é maior, eu sou menor. Ela trabalha com constelação. É muito parecido. Então, é muito parecido, você não perdoa. E uma outra coisa importante, foi um exercício que eu fiz no treinamento de PNL esse final de semana, e teve uma dinâmica de você trazer uma situação que você não gostou, que lhe magoou, e eu trouxe uma situação. Rapaz, foi muito lindo. Com alguém. E ela fez na dinâmica com que eu fosse para o lugar dessa pessoa. E foi assustador. Porque eu teria feito a mesma coisa que a pessoa fez. E eu parei, eu disse, meu Deus. Então, assim, eu passei a vida toda julgando
um determinado fato Que você faria exatamente e que eu igual. teria feito igual. Então, assim, a partir daí você começa a entender o seguinte. Duas coisas, de novo, eu vou perdendo o raciocínio porque eu sou muito apaixonada por esse tema, porque é muito lindo, Bom. é libertador. É. E isso trouxe muito esclarecimento, sabe, para minha vida. O quanto, eu assisti um filme esse final de semana, o quanto é importante a ancestralidade. Honrar, Traz muita bagagem. respeitar, entender o que aquela pessoa passou, que todas aquelas pessoas passaram para chegar até você. Aí você entende algum comportamento da sua mãe. Exatamente. Qual foi sua mãe fez alguma coisa com você? Como foi que a mãe dela fez com ela? Muito Como pior. foi que a sua... Exato. Como foi que a sua bisavó fez com ela? Quem foram essas pessoas? De onde vieram? Você falou para mim coisas muito boas de me fazer pensar de quando as pessoas vêm de uma escassez, o tipo de pensamento que ela tem, quando vem de uma abundância. Sim. Então, assim, o filme falava muito sobre ancestralidade. O quanto é importante você tentar entender o máximo a sua ancestralidade. E a partir daí, isso aí é uma coisa que eu estou aplicando bastante na minha vida. E você quebra entender o ciclo, a compreensão quebra o isso, ciclo. o que você não quer mais para você. Uhum. Porque o que você não quer mais para você, a partir daqui, não. Não. É como se você virasse E uma outra, barreira. Mônica, e o mais importante é que você não passa isso para as gerações Pras futuras. próximas. Então Que você ficou em você. interrompe um ciclo e você resolve questões que as próximas gerações não terão que resolver, porque senão vai para frente. Quem não resolve, vai passando para frente. É uma esteira, né? É uma esteira. Uma esteira. Tipo aquelas esteiras do aeroporto que fica só indo. Exatamente. Então, eu hoje eu tenho muito claro isso na minha vida. Determinadas situações, determinados ciclos terminam em mim. Eu não vou admitir que isso vá para minha filha, para os meus netos, meus Isso é bisnetos. maravilhoso quando a gente Não chega vai. a essa consciência. Não né, essa vai, compreensão. porque eu não quero. Tem coisas que é aqui. É como se eu virasse uma barreira de Sim. proteção. Daqui não passa mais. E isso, fantástico. é fácil? Não. Foi de uma hora para outra? Não. Não é. Foi muito choro, muita descoberta, muita conversa, muito tratamento para você chegar a um ponto de você entender minimamente a sua história. Exatamente. Né? Então, muita coisa em questão aí. E você fala muito de questões emocionais do ventre materno. E é muito importante, né? É muito, por causa Dessa ligação. Dessa ligação e dessas questões, dessas programações que o próprio Dr. Pedro Grisa fala, que são as programações mais importantes, né, da nossa vida. Então, a vida de qualquer ser humano, tudo começa no início. Né? Então, sim, ali estão as programações primárias. Tudo que vem depois é consequência do que foi vivido ali. Na gestação e no processo de nascimento. Claro, tem situações da infância também, mas as principais estão ali. E mais as que a gente herda. Concepção, ventre. E as que a gente herda, né? As programações, imagem de homem, imagem de mulher, a questão de rejeição à gravidez e a filhos. Tudo isso pode vir, né, de prole para prole. Então, tudo faz parte da estrutura da nossa personalidade. Tudo vira uma memória cache. E a estrutura da nossa personalidade, né? É um pouquinho, é uma coxa de retalho ali que vai se compondo e a gente vai se construindo, né, em cima disso. E, na verdade, a terapia da parapsicologia não é limpar o HD. Não. É arquivar da forma certa. Exatamente. Tipo isso, né? E reprogramar aquilo que está... Porque, na verdade... Criar novos comandos. Isso, porque quando há essa programação, geralmente é muito mais do que o subconsciente criou, do que na realidade foi. Claro, tem situações que não, que de fato coisas aconteceram, mas tem muitos, né, que foi muito aumentado e, tipo, lá, né, um sentimento que a mãe passou medo. Tudo bem, ficou o medo lá, mas foi resolvido. Depois nasceu, teve saúde, a pessoa hoje está aqui, né? Então, é reprogramar para a pessoa enxergar realmente o fato positivo, né? Porque a grande vitória, o nascimento é a nossa grande vitória. Nós estamos muito mais programados para vencer. Né? A nossa principal programação é a vitória. Né? O que nós temos é várias programações ali que estão atrapalhando. Então, é como se a gente estivesse num terreno fértil, tá? E ali em cima tivesse um monte de entulho.
Então, essas programações atrapalhadas são os entulhos. A hora que a gente tira tudo, o que você plantar ali, seja coisa positiva ou negativa, vai vir com tudo, porque você tá pronto para receber as novas informações. Para finalizar, eu ia te perguntar quais são os pontos, mas eu acho que eu nem vou perguntar. Eu ia dizer assim, quais são os sinais de uma pessoa que precisa fazer uma terapia para a psicologia? Eu até me ouso a responder. Eu acho que todo mundo deveria fazer, uns mais, outros menos, porque todo mundo, para se conhecer, não é isso? Como você responderia isso? Todo mundo pensa que se conhece, mas assim, o ponto, né, principal, né, porque para a pessoa se tocar que precisa, né, realmente é preciso, é como ela está se sentindo, né? Você está feliz hoje do jeito que você está vivendo? Porque a vida, Mônica, ela pode ser simples, ela pode ser leve. Eu sei porque eu tive uma vida já muito pesada. E eu sei que a vida não precisa ser. Você não precisa ter as suas conquistas lutando e suando tanto, parece que está com o freio de mão puxado, sabe? Sempre numa guerra, né? Sempre, não precisa ser assim. A vida pode ser tranquila, pode ser leve, você ter as suas conquistas com mais facilidade, né? Então, quando você percebe que você não está vivendo assim, que está em relacionamento, que você não está feliz, que atrai sempre o mesmo tipo de pessoa, os mesmos tipos de amizade, os mesmos tipos de... Sabe, tem um padrão ali se repetindo sempre, você tem que, né? Tem alguma coisa. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, então, é verdade. Eu preciso, né, ir em busca para eu ter uma vida feliz e harmônica, né? Eu costumo dizer que nós somos seres divinos e como ser divino a gente tem direito a tudo que é divino. Então a gente tem direito à felicidade, a gente tem direito à prosperidade em todas as áreas da nossa vida, seja ela material, física, espiritual. A gente é parte do divino e eu tenho direito a acessar tudo isso. O importante é a gente ter uma mente voltada para isso, para nossas criações e as nossas escolhas. Fábio, o tema dá para ficar 2 horas, a tarde toda conversando. Nem falei de leis cósmicas, nem falei... Não, teremos outra oportunidade. Hoje foi só uma introdução e a gente vai marcar um outro momento para a gente ir subindo o nível, subindo a régua. A gente vai aumentando, mas assim, o tema é muito interessante. Aprofundem no assunto, busquem a cura. A gente vai ter as redes sociais da Fabi, podem procurar ela se sentirem o chamado, se sentirem que agora eu quero a cura, agora eu quero me encontrar, me conhecer e resolver de uma vez por todas os nós da minha mangueira. Então, Fabi atende online, atende todo o Brasil e isso... E presencial também. E presencial também, aqui em Curitiba. E eu digo para vocês, é libertador, porque eu faço terapia com ela e para mim está sendo vindo descobertas, às vezes, numa frasezinha, numa palavra que ela diz, nossa, abre um mundo assim de informação. Eu digo, nossa, é isso. Eu nunca tinha olhado por esse ângulo. Então é muito bom você olhar a vida por outro ângulo. Eu acho que até o fato de eu estar aqui já é resultado de um trabalho que eu faço com ela. Que lindo, Mônica. E mais à frente a gente aprofunda sobre esse tema, ainda não é o momento. Eu agradeço absurdamente a tua presença aqui. Eu amo conversar com você, eu amo a sua energia, eu gosto da sua... A sua voz tem cheiro, a sua voz tem gosto, a sua voz... a sua voz, ela tem uma coisa que a gente tem vontade de... Eu acho que é porque realmente eu estou apaixonada, né? Quando a gente está apaixonado, a gente transmite, né? Essa paixão, né? Estou apaixonada pela parapsicologia, pelo que eu estou fazendo. É o teu propósito. É o meu propósito de vida. Então, realmente, eu estou transbordando isso. E eu quero te agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui falando sobre esse tema maravilhoso, né? Que ajuda, né, as pessoas a se reconectarem com elas mesmas, né? Isso é maravilhoso para elas e para mim também, porque cada vez que eu transbordo isso, eu me melhoro como profissional e principalmente como ser humano. Então, obrigada a você, mais uma vez, por isso. Imagina, teremos outras oportunidades. A gente vai marcar, sim, para a gente aprofundar. Aqui. Gente, chegamos ao final desse bate-papo profundo. É um bate-papo que ele é mais silencioso, porque ele requer uma atenção diferenciada. Você que curtiu esse episódio, manda para quem você acha que precisa. Dá um curtir, compartilha. Se inscreve no canal, entra nas redes sociais da Fabi, também começa a seguir nas redes sociais da Fabi, tem muito conteúdo bom, tem muita frase de impacto. Agradeço a vocês por chegarem até aqui com a gente e eu espero que esse conteúdo transforme a sua vida, assim como está transformando a minha. Até o próximo episódio.
Tchau.